Boa noite, gente. Meu nome é Bárbara, mas todo mundo me chama de Babi. Então, eu vou... Normalmente, as histórias que passaram aqui hoje são histórias mais longas, o pessoal já vem há mais tempo. A nossa história é um pouco mais curta, o bloco tem 1 ano. Eu falo nossa, porque eu não criei o bloco sozinho, impossível. Tenho que agradecer aqui, por exemplo, Diego, meu irmão, que está aqui, Matheus, Aninha e Núbia, minha irmã. O bloco foi uma criação da minha família, né, dos irmãos, junto com alguns outros amigos nossos. Eu tenho 24 anos, sou estudante de farmácia, sempre morei no aglomerado. Minha mãe cresceu no aglomerado da Serra, mudou com 9 anos de idade para o bairro São Gabriel. Só que ela ia visitar muito minha avó ainda, né, minha bisavó, na Serra. E, nisso, ela conheceu meu pai, casou com ele e voltou para a Serra. Então, minha família, assim, os irmãos dela, todo mundo mora fora, só a gente que voltou para o aglomerado. Então, eu vou tentar contar mais ou menos como começou a ideia do bloco, como que a gente começou a criar o bloco em si. Tem mais ou menos uns 3 anos que minha mãe é professora dentro do aglomerado. Tem mais ou menos uns 3 anos que ela chama a gente para poder cantar para os alunos dela. A gente cantou em coral, 3 dos 4 irmãos cantamos em coral. Então, ela chamava a gente, não, vou fazer um carnaval para os meninos da minha escola. E a gente chamava, assim, pegava uns instrumentos com alguns tios e tal, ia sem nada, né, de experiência, chegava lá, tocava e as crianças piravam. A gente achava que os meninos não iam cantar nada, mas não, os meninos cantavam as marchinhas, e cantavam axé, e cantavam tudo, e a escola super cheia. E também veio também a partir da vontade dos meninos, alguns dos meninos do bloco já acompanhavam outros blocos, Savassi, Santa Teresa. Então, eles desciam com os instrumentos deles, né, e tocavam com os outros blocos. E aí, por exemplo, o bloco acabava de tocar, tinha uma galera que não queria ir embora, porque o carnaval acaba, o povo não quer voltar para casa. Então, os meninos faziam uma rodinha com o instrumento deles mesmo, e ficavam tocando ali, e o pessoal ia aglomerando e aglomerando. Com isso, eles fizeram várias amizades, conheceram pessoas de outros blocos. E a gente começou a pensar, a gente falou assim, gente, a gente sempre desce para curtir o carnaval. A gente tem que sempre ir para Savassi, para Santa Teresa, para Pampulha. A gente nunca tem um carnaval nosso. Ano passado, uns amigos meus, inclusive, juntaram os instrumentos e tocaram num bar, mas a gente pensou, não, a gente quer um carnaval de rua. Passar pelas vilas, tentar não... Porque a gente tem muito isso, né, nos aglomerados, de que essa vila de cá não dá muito certo com a de lá, quem é de cá não pode ir no de lá. Só que a gente falou, a gente não quer isso. A gente quer tentar percorrer o máximo possível de vilas dentro do aglomerado da Serra, que é gigante. Aí, não, vamos montar um bloco de carnaval dentro do morro. E, nisso, a gente chamou alguns amigos, né? Matheus, que é um amigo nosso que também puxou um outro bloco ano passado, que é o Bom Bloquinho, um bloco de biologia da faculdade. E fomos chamando vários amigos para tocarem com a gente. Aí, eu vou tentar falar de alguns passos que a gente teve para a criação do bloco, porque você não tem bloco se você não tiver instrumento. Então, foi a primeira coisa que a gente ficou sem saber muito o que fazer. A gente falou, a gente não tem instrumento para todo mundo e tal. Só que alguns colegas que os meninos conheceram nas ruas, nos carnavais de rua, emprestaram os instrumentos deles, alguns instrumentos dos meus tios, que estavam guardados há muito tempo, que o pessoal não usava. E a gente juntou e falou, não, vamos usar isso. Esse vai ser o instrumento para a gente montar nosso bloco. E depois a gente falou assim, então tá, vamos ensaiar, mas vamos ensaiar onde? Não tinha lugar para ensaiar. E aí a gente pensou no centro cultural, né? A maioria dos aglomerados agora tem vários centros culturais. O Centro Cultural Vila Marsola, que é a vila onde a gente mora, foi o que nos acolheu e sempre nos recebe bem, é nosso parceiro. E a gente começou a ensaiar lá, e também num outro centro cultural que chama Assis, mas o Assis ele é um centro cultural independente, os próprios moradores do aglomerado que gerem ele. Era uma casa abandonada, eles acolheram essa casa e gerem onde tem capoeira, tem dança, tem música. E a gente começou a ensaiar lá. E nisso, por exemplo, a gente não tinha dinheiro, não tinha nenhum tipo de auxílio. O que a gente fez? A gente falou assim, a gente tem que começar a fazer ensaio aberto e vender alguma coisa para poder entrar uma grana para o bloco. E aí falamos assim, não, então vamos fazer camisa. E a gente não tinha grana para design, não tinha grana para pagar a galera para fazer. Só que a gente, graças a Deus, a gente sempre teve muitos amigos no decorrer do nosso caminho. E na empresa onde meu irmão trabalhava, o mais velho, que não está aqui,
teve uma moça que falou, não, eu vou ajudar vocês a fazer o design da camisa, como que vocês querem. Pegou as ideias mais, assim, o geral da ideia, e saiu essa coisa maravilhosa, que é a nossa camisa, que a gente tem muito orgulho dela. E fomos vendendo cerveja, ensaio aberto vendendo cerveja, tudo para arrecadar dinheiro para o dia do desfile. Então, foi chegando perto do carnaval, a gente falou, vamos desfilar e tal. Não tinha trio elétrico, não tinha nada disso, não sei, acho que ainda não passou. A gente desfilou com uma Kombi, puxando uma carretinha, dessas carretinhas que o pessoal normalmente vai viajar e leva a carretinha puxando. E dentro da carretinha ficava eu, que canto no bloco, Diego, meu irmão, que toca cavaquinho, e o Tiago, que é um amigo nosso, que não está foi para o Canadá, não está mais no Brasil, que tocava guitarra. E aí a gente foi desse jeito, no carnaval, começamos uma praça, concentração meio-dia. Nosso carnaval ele rodou. A gente não conseguiu rodar todas as vilas do aglomerado, porque é muito grande, mas a gente tentou passar pelos pontos principais do aglomerado a gente passou. E, no final, a gente terminou pegando a contorno na Praça Floriano Peixoto. Isso. Na Praça Floriano Peixoto. Foi maravilhoso, foi uma experiência absurda. A gente não imaginava que ia ter a proporção que teve, o tanto de pessoa que foi. A gente passou muito aperto. A gente estava atrasado, a praça é aberta, aquele sol, e mãe com criança, e aquele tanto de gente. E a gente atrasado, aí meu irmão me liga, do nada. Pode passar, Ana. Meu irmão me liga do nada e fala, Bárbara, dá um jeito. Tinha um pessoal da Alterosa querendo gravar. Dá um jeito de vir uma galera aí para poder pegar a Kombi, porque a Kombi travou aqui, a Kombi não quer andar. Aí eu falei, nossa, ferrou, o que a gente vai fazer? Aí comecei a chamar todos os caras que estavam lá, vários amigos. Falei, gente, tem um morro muito pesado, a Kombi não quer subir. Se a Kombi não subir, não tem carnaval. O som está lá, está tudo lá. E aí juntaram uns 10 caras, foram lá, empurraram a Kombi chegou, alvoroço, loucura, todo mundo super empolgado. E aí fizemos o nosso carnaval. Foi maravilhoso, foi perfeito. Tivemos, assim, igual... Quando eu fui conversar com o Nicolas, ele até chegou a me perguntar se a gente passou por alguma dificuldade, tal, os desafios que a gente sentiu. Em relação à estrutura, igual a gente não teve estrutura de outros blocos, a gente também é um bloco novo, e a Kombi, assim, caiu como luva para a gente, entendeu? Foi, assim, atendeu muito bem o nosso bloco. Mas o maior desafio que a gente teve, na verdade, foi o desafio da própria comunidade interagir com o bloco. Porque o bloco foi criado por pessoas do aglomerado, tinham amigos nossos do aglomerado, mas muitas pessoas não eram do aglomerado. E o nosso objetivo não era fazer um bloco formado só por pessoas do aglomerado. É um bloco aberto, qualquer pessoa pode entrar no bloco, só que as pessoas do aglomerado não estavam entrando da forma que a gente achou que eles iam entrar. Então, esse foi o desafio para a gente. Muitas pessoas ajudaram. No meio do caminho, a gente pedia para tacar água. Idosas foram para a rua para ver o bloco passando e tal. Mas a gente tinha pessoas do aglomerado participando, mas a quantidade não foi aquela que a gente achou que ia ter. Tinha muita gente, mas a maioria não era do aglomerado, que estava participando do carnaval. E a gente falou, não, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa para poder colocar as pessoas do aglomerado dentro do bloco. Porque a gente chama, o pessoal fala que vai, chega lá, não sei, se fica com vergonha, se sente retraído e acaba não participando. E a gente falou assim, como que a gente vai começar isso? E a gente pensou, não, vamos começar por onde? Pelos mais vulneráveis, pelos que são mais abertos, entendeu? Pelos que não se sentem tão coagidos com a presença de outros. E a gente pensou em começar com as crianças. Porque tinham muitas crianças acompanhando o bloco no dia do carnaval, então a gente falou, vamos começar com as crianças. Fizemos um cartaz, convidando todo mundo. A gente não convidou só criança, a gente convidou adultos também para participar da oficina de percussão. Mas a maioria era criança. Até hoje a gente leva a oficina. E as crianças, elas receberam muito bem. A gente está descobrindo talentos natos, assim, de crianças que você passa uma coisa para um adulto que ele vai demorar, talvez, 3 ensaios, 4 ensaios. Tem criança que pega em 3 minutos. O Nicolas sabe, porque ele está lá, ele vê isso acontecendo, ele participa com a gente dos ensaios da oficina. Só que aí, por exemplo, a gente não tinha também dinheiro, por exemplo, para comprar mais instrumento para as crianças e para pagar o lanche delas, porque o ensaio ele é um pouco pesado, ele era de 2 às 4, então a criança já ia depois do almoço, já chegava, ensaiava, ficava com fome depois e tal. E a gente tentou, falou, o que a gente vai fazer para poder arrecadar dinheiro para esses meninos? Só que, com muita sorte,
Um pouco depois do carnaval, a minha faculdade ia fazer uma festa e a gente não tinha dinheiro. Eu sou diretora acadêmica da farmácia, a gente não tinha dinheiro. A gente falou, a gente precisa fazer uma festa muito legal para chamar muita gente. Vamos colocar uma banda. Vamos contratar quem? Porque a gente não tinha um centavo. Aí falei, não, eu toco com os meus irmãos, a gente tem um bloco, uns amigos e tal. A gente pode vir, se por acaso a festa der uma grana, vocês dão grana para a gente. Se não, é isso aí. E a gente foi tocar na festa, foi maravilhoso, lotado. Chegamos a receber um cachê pela festa, mas o melhor disso foi que muita gente viu a gente tocando nessa festa, e depois disso a gente tocou várias vezes esse ano, em festas, em aniversários, e a maioria começou daí, do dia que a gente tocou na faculdade. A gente tocou lá e outras pessoas foram chamando. E o dinheiro que entrava com os shows não ia para a gente. A gente não tinha o nosso próprio som, a gente pegava emprestado, não sei se alguém já ouviu falar da creche das Rosinhas, a gente pegava o nosso som emprestado na creche das Rosinhas. A gente não tinha o nosso som, a gente não tinha o dinheiro para poder pagar o lanche das crianças, não tinha dinheiro para pagar instrumento para todas as crianças. Então, todo o dinheiro que entrava, a gente separava assim, não vou pegar esse dinheiro para mim. Eu, por exemplo, sempre trabalhei fim de semana para ganhar uma grana a mais. Parei de ganhar essa grana, porque o bloco não me trazia dinheiro. Mas, em compensação, a gente conseguiu juntar, conseguiu comprar nosso som, conseguiu comprar instrumentos. Depois disso, a gente conseguiu o patrocínio de um amigo nosso, muito amigo, de uma empresa chamada Manute, de energia renovável. Então, eles dão uma quantia para a gente por mês, para ajudar no lanche das crianças, para ajudar a comprar os instrumentos. No final do ano passado, meu irmão também fez um texto para inscrever a gente no Decentra. Graças a Deus, a gente foi contemplado. Só que o dinheiro não vai entrar agora, o dinheiro vai entrar provavelmente no ano que vem. Então, ele vai ser usado para o Carnaval de 2017. Não tem como a gente usar ele para o Carnaval de agora. E a gente está no corre agora de conseguir as coisas para o Carnaval do ano que vem, junto com as crianças. Porque os meninos estão super empolgados para tocar. A gente fez um cortejo com eles pelas ruas da favela. Eles saíram tocando, paramos num bar, eles tocaram um tempão e todo mundo foi muito bacana. Só que a gente está pensando, como que a gente vai fazer para colocar essas crianças para tocarem? O percurso foi muito grande, a gente começou esse ano. A concentração era por volta de meio-dia, a gente saiu o bloco acabou, já era quase 6, 5h30 da tarde. Então, assim, a gente estava, o que a gente vai fazer e tal, só que, graças a Deus, a gente está conseguindo vários parceiros. Fiquei sabendo também que a gente conseguiu um ônibus, porque, no final, é muito difícil, né, para as mães voltarem com os filhos para a Serra, mas a gente conseguiu um ônibus que vai voltar com as crianças e com as mães para a Serra, depois do Carnaval. E é isso, eu até fiquei um pouco assustada, né? Sempre falo isso com os meninos, que, no nosso caso, ele não é um empreendedorismo, a gente não tem um negócio, né? A gente não visa lucro, cada um tem sua profissão, a gente não visa lucro com isso. Porém, o lucro que a gente tem, sem ser financeiro, ele é muito maior. A gratificação que a gente tem com o sorriso das crianças, a gente fez o último ensaio deles no final do domingo passado, para a gente ter férias, né, 2 semanas de férias. Eles fizeram carta para o Papai Noel, ganharam todos os presentes que pediram, sabe? A gente conseguiu dar isso para eles, fizemos um almoço especial para eles. E é isso, no nosso caso, é um empreendedorismo mais social, né, porque eu quero que o meu morro tenha o que eu não vi quando eu era criança. Eu já passei carnaval em Diamantina, em tudo quanto é canto, porque eu não tinha nada aqui. Agora eu tenho algo aqui em BH e, para melhorar, eu tenho algo dentro da minha casa. Entendeu? Então, a gente queria deixar nosso agradecimento, agradecer em nome de todo mundo do bloco, agradecer em nome do Nicolas, que chamou a gente para poder falar um pouco do bloco. A gente tem uma página no Facebook, Bloco Seu Vizinho, todo mundo junto e aglomerado. Então, quem quiser dar uma olhada, é só entrar na página. E é isso, a gente está tentando sempre aumentar a quantidade de crianças para poder passar um trabalho bacana para eles. E, graças a Deus, a gente está tendo o apoio de muitas pessoas que também já tocavam em outros lugares, igual o Nicolas, que os meninos conheceram no Necup. Então, a gente está tendo o apoio desse pessoal. Então, a gente gostaria de agradecer, eu quero agradecer em nome de todo mundo do bloco, e falar que está todo mundo convidado, segunda-feira de Carnaval, meio-dia, na Praça do Cardoso, no miolo da Serra, no miolo da favela. Praça do Cardoso, dá para chegar pela Serra, dá para chegar pelo Santa Efigênia. E a gente vai fazer um carnaval maravilhoso. Eu espero contar com todos vocês lá. E é isso aí, está todo mundo convidado, gente.